Senhor Adonai, boa noite aí para meus amados irmãos da nossa live da página Tirando o Véu. Aqui que eu vos falo o pastor Hélio Marcos, aqui de Recife. Teologia que liberta. O versículo que o Senhor coloca no nosso coração é que vós conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero abordar aqui em breve tempo a respeito dos anjos, o ministério dos anjos e o relacionamento do ser humano com os anjos. Porque a gente tem visto muito no nosso tempo de hoje, muitas pessoas dando ênfase aos anjos, muitas vezes muito mais além do que a Bíblia fala. Eu quero falar que as pessoas que têm esse ministério voltado com os anjos, ministradores, e muitas coisas que eles relatam são antibíblicas ou extrabíblico, Antibíblico eu acho que é um pouco forte, extrabíblico. E eu sempre digo que experiência pessoal não se forma doutrina. Doutrina é o que está escrito na palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, A doutrina dos profetas, do Antigo Testamento, a doutrina de Jesus, dos apóstolos, amém? E esse é o padrão para a nossa vida, a Bíblia Sagrada, como regra e prática de fé. Mas falando a respeito de algumas experiências, eu não sei se você já teve, mas eu já tive experiência com anjos, Da parte do Senhor e também aqueles que são contra, Aqueles que são chamados de anjos caídos ou demônios que servem a Satanás e estão aí para tentar todo o ser humano, possuir eles, levando à depressão, à morte, E todo o mal que existe aí vem das trevas, que tem o príncipe por nome de Satã, ou Satanás, ou demônio, E o diabo, no caso, e nós que servimos a Jesus, temos milhares e milhares de anjos que são ministradores a nosso respeito. Eu vou deixar alguns versículos aqui da Bíblia e dizer a vocês que eu não encontrei em lugar nenhum da Bíblia, nenhum versículo, nenhuma experiência de um homem de Deus dando ordem aos anjos. Interessante, que nem o próprio Jesus, a gente vê ele na sua ministração dando ordem aos anjos, quando esteve aqui. A Bíblia fala que ele foi tentado, por Satanás, levado ao deserto. Depois, os anjos foram e serviram a ele. Amém? Assim como aconteceu no Antigo Testamento com Elias. Elias estava com fome, estava no deserto, queria morrer. Deus envia um anjo, o anjo vai ali e faz aquele pão para Elias come, dorme de novo, depois faz de novo outro pão e ele come. Eu acredito, que os anjos são ministradores a nosso respeito. Foi isso que ele falou para João, quando João dobrou o joelho e foi adorar aquele anjo. E o anjo disse: levanta, eu sou conservo de vocês, Mas nós sabemos que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Daí a gente dá ordem a eles: anjo, toca ali, espada, espada de fogo, Miguel, vem cá, vai ali, vem lá. E o interessante é que parece que Miguel, nesses movimentos que a gente vê hoje, parece que Miguel é onipotente, onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo. E a gente sabe que os anjos não são deuses, São seres criados por Deus, tá certo? E existem os anjos que pertencem a Deus e existem os anjos que se rebelaram contra Deus, amém? Jesus deu ordem à igreja, deu autoridade à igreja e poder à igreja contra os demônios, para repreender e para expulsar. Mas em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar nenhum versículo Deus dizendo a você: chame o anjo e manda ele fazer o que ele vai fazer. Você não vê isso em lugar nenhum. Você não vê Jesus fazendo assim, você não vê os apóstolos nenhum fazendo assim, não tem um relato bíblico sobre isso. Fala assim, que anjos foram, fecharam a boca do leão, o anjo apareceu, Abraão, o anjo, Jacó, toda aquela visão dos anjos subindo e descendo a escada, E ele disse que ali não era outro lugar senão a casa do Senhor. Jacó brigando com o anjo, E aquele anjo, a gente entende que foi o próprio Deus, que ele disse que ele pelejou contra Deus e prevaleceu, Não que ele venceu a Deus, E Deus o abençoou, tá certo? E o que acontece? Essas pessoas ensinam, levam as pessoas a muito caminho difíceis, Até na idolatria. Eu conheci um pastor presidente que ele relatou que foi nos Estados Unidos e lá tem uma igreja que o púlpito é cheio de poltronas, mas ninguém senta, porque ali é o lugar dos anjos. Pelo amor de Deus.
seres espirituais tendo que ter uma cadeira vaga para poder sentar no púlpito, né? É complicado. Aí chega à beira da quê? Da heresia. E o que acontece muitas vezes é o seguinte, as pessoas inchadas, Paulo fala sobre isso, na sua carnal compreensão, se metem em coisas que não conhecem, indo para o lado muitas vezes do misticismo, e sendo até enganado por anjos, que se passam por anjos de luz. Foi isso que o Senhor falou. Não se engane, né, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Mas para aqueles que têm a Bíblia como regra e prática de fé, eles não vão por esse caminho, tá certo? Eu já vi pessoas fazendo isso, tá certo? Mas eu também sei de uma coisa, que o inimigo ele é enganador, tá certo? E eu não estou aqui blasfemando, eu apenas estou aqui relatando o que a Bíblia fala sobre isso, para que você fique alerta quando chegar num lugar como esse, né? Uma congregação, onde você vê esses movimentos, você possa não ser enganado e não ser levado por um caminho de idolatria, né? Onde as pessoas adoram e idolatram os anjos, né? Anjolatria, tá certo? Tem igrejas que ninguém fala mais de Jesus. É o anjo para lá, anjo para cá. Tem até no Instagram aí um pastor que pintou a boca de batom e que diz que era Jezabel. Apareceu ele puxando um arco com a flecha e atirando no demônio, o demônio caindo. Pelo amor de Deus, irmão. Mandando um anjo lá tocar. A Bíblia fala que tudo que a gente vai fazer, no nome de Jesus, Jesus fala, obra maior do que nem vocês vão fazer. Mas em meu nome vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, falar em línguas, profetizar. Tudo é para a glória de Jesus, irmão, não para a glória de anjos. Aí eu vi agora à noite o pastor falando sobre isso, né? Que não, a glória de Jesus, irmão, tira isso da sua cabeça. Por quê? As pessoas vão adorar santos, feito subir no morro, pedir uma bênção, recebe. Aí, porque tem fé, Jesus tem misericórdia, não. Porque a Bíblia fala em Jeremias, atrás de cada estátua existe um demônio. Ele ouve e atende aquelas pessoas para quê? Para escravizar, para as pessoas ficarem escravas daquele ritual e render aquela imagem, escultura, adoração. Não adianta dizer que é veneração, porque no dicionário bíblico, veneração e adoração é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. E a Bíblia fala bem clara, nos mandamentos do Senhor, que não se deve adorar nenhuma imagem feita pela mão do homem, muito menos dobrar o joelho, render a ela adoração ou fazer petição. Nós devemos fazer isso unicamente a nosso Deus Criador, através de Jesus Cristo, porque somente através de Cristo a gente podemos chegar na presença de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que levava as ofertas do povo a Deus, amém? E hoje nós temos quem? Jesus. Jesus é o intermediário, é o intercessor, é o único que intercede entre Deus e os homens e Jesus Cristo o homem. Está escrito na palavra de Deus. Então que você não venha ser enganado por experiências extra-bíblicas, amém? Que não está na Bíblia, que é antibíblico, no sentido de não é relato nenhuma Bíblia, para que agimos assim. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então toda a honra, toda a glória é ao Senhor. E eu vi já anjos descer, curar, né? Mas foi ministrado, foi enviado por Deus. A gente ora a Deus e Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Ele não deu autoridade para a gente dar ordem aos anjos, amém? Se você já teve experiência, tem experiência, está nesse meio, tem algum versículo e eu estiver errado, você pode mandar para mim um versículo, que eu vou estar aqui fazendo outro vídeo e me retratando. Mas eu não encontro base bíblica para esse tipo de ritual, amém? Muito pelo contrário. Eu agradeço essa rica oportunidade, que você possa estar compartilhando nossos vídeos. Estamos fazendo vídeos novos, teremos os vídeos antigos, estamos trazendo a doutrina do Senhor, tá bom? Testemunho, palavra, para que você cresça na graça e no conhecimento e não fique enganado pelo inimigo. Porque a palavra de Deus, ela desfaz todo o dardo inflamado do diabo. Shalom Adonai, uma boa noite.